O sistema nervoso com certeza é a parte mais louca, mais complexa do nosso corpo. Ela é formada por uma ampla rede de comunicação de neurônios responsáveis por receber informações tanto externas quanto internas, para processá-las e enviar comandos para todas as partes do corpo. É a partir do sistema nervoso que funciona o movimento, pensamento e controle das atividades corporais. O tecido que compõe o sistema nervoso é o tecido nervoso, composto principalmente por neurônios e células gliais, que são células responsáveis pelo suporte técnico dos neurônios. E a distribuição dessas células gliais está diretamente relacionada com a anatomia do sistema nervoso, que é dividido em duas partes, sistema nervoso central e periférico. O sistema nervoso central é tudo aquilo que está protegido por osso, ou seja, dentro da nossa caixa craniana, que lá tem o cérebro, o cerebelo, o tronco encefálico, e também o que nós temos dentro da nossa coluna vertebral, ou seja, no interior das nossas vértebras, que é a medula espinhal. E fora delas, nós temos os nervos, amplamente distribuídos pelo corpo, que partem tanto do crânio, que são denominados nervos craniais, como aqueles emitidos pela coluna vertebral, que são os nervos espinhais. E além deles, nós temos os gânglios nervosos, que estão distribuídos paralelamente à nossa coluna vertebral. Em relação aos tipos celulares, dentro do sistema nervoso central, nós temos os astrócitos, micróglias, oligodendrócitos e ependimócitos. Já no sistema nervoso periférico, nós temos as células satélites e as células de Schumann. Todas essas células do sistema nervoso possuem um formato dendrítico, ou seja, cheio de expansões celulares, com exceção dos ependimócitos, que são células em forma de tijolo. E em relação à origem dessas células, ou seja, de onde que elas vêm, todas são ectodérmicas, que a gente estuda lá na embriologia. Apenas as micróglias e linfócitos possuem origem sanguínea, ou seja, são constantemente fornecidas pelo sangue. Quanto à matriz extracelular, no tecido nervoso ela é pouco abundante, porque esse tecido aqui ele é altamente preenchido por células, e a composição química dela difere dos demais tecidos que a gente já estudou, que são compostos principalmente por colágenos e fibras elásticas, enquanto que aqui no tecido nervoso a gente tem principalmente proteoglicanos, glicosaminoglicanos e glicoproteínas de adesão. Em relação à estrutura dos neurônios, que também pode ser denominado fibra nervosa, ele é composto de três partes: dendritos, corpo celular e axônio. O corpo celular representa a parte mais volumosa, onde vai estar presente o núcleo e praticamente todas as organelas celulares. E partindo do corpo celular nós temos essas expansões que são pequenas e numerosas, denominadas dendritos, cuja função é receber o estímulo. Já o axônio, que geralmente é um filamento longo e único, a função dele é propagar o estímulo até alguém que venha depois dele, que pode ser um outro neurônio, ou então um músculo, ou até mesmo uma glândula do nosso corpo. Então, os neurônios estão sempre interligados com outros neurônios, ou com músculos para ativação da contração muscular, ou então com outras glândulas, como por exemplo a suprarrenal, e aí no caso para estimulá-las para a produção de seus hormônios. Aí já o processo de impulso nervoso que ocorre ao longo da membrana do neurônio, como as sinapses que envolvem o neurônio e alguma outra coisa, eu discuto nesses vídeos aqui. E uma coisa muito importante dos axônios é que eles são cobertos pela bainha de mielina, que são células que envolvem praticamente toda a sua extensão, dotadas de mielina, que é uma molécula lipídica que funciona como isolante elétrico, funcionando então como aquela capa que envolve os fios elétricos. A bainha de mielina ela é composta por várias células, que podem ser oligodendrócitos ou células de Schumann. As células da bainha de mielina dos neurônios do sistema nervoso central são denominadas oligodendrócitos, enquanto que aquelas que formam a bainha de mielina nos neurônios do sistema nervoso periférico se chamam células de Schumann. Essas células, assim como o neurônio, têm origem ectodérmica, e logo no início do desenvolvimento embrionário, elas começam a envolver os neurônios. Elas não envolvem por completo, tá? Existe sempre um espaço entre essas células que é denominado nó neurofibroso, ou também conhecido como nódulo de Ranvier. Essa região vazia, então, que não tem a bainha de mielina, ela que faz com que a condição do impulso nervoso seja saltatório. Dessa forma, então, permitindo que o impulso nervoso seja transmitido numa velocidade muito alta. E essas bainhas de mielina, elas são extremamente importantes para o neurônio. E nos casos que ela é de alguma forma destruída, resulta em diversos danos neurológicos para a pessoa, tendo como os exemplos mais famosos a esclerose múltipla e a doença do óleo de Lorenzo. A mielina contida na bainha de mielina, ela é uma substância de cor clara, cor branca. É por isso que onde nós temos uma grande concentração de axônios, vai ter uma cor clara, e já onde a gente tem bastante corpo celular, vai ser uma região mais escura. A borda do nosso cérebro ela vai estar concentrada com os corpos celulares, e na sua parte interna vai ter uma grande concentração de axônios. Isso se inverte na medula, onde a sua maior concentração de corpos celulares está na parte interna, formando até uma letra H aqui. Em relação à forma, existem basicamente três tipos de neurônio, sendo que o multipolar
é o mais comum, que é aquele neurônio dotado de inúmeros dendritos ao redor do corpo celular e um único axônio. Já os neurônios bipolar, eles possuem uma única expansão dendrítica com várias ramificações e também um único axônio. E por fim, o pseudo-unipolar, eles apresentam um corpo celular, uma expansão que vai se ramificar em dendritos e um axônio. E para encerrar a parte dos neurônios, falta falar apenas da função. Existem os neurônios que são denominados motores ou eferentes, que são aqueles neurônios que emitem informação do sistema nervoso central para as partes do corpo, estando sempre vinculados então aos músculos ou glândulas. Já os neurônios sensoriais, também denominados de aferentes, são aqueles que fazem o impulso nervoso no sentido inverso, tendo como início alguma região do corpo e o fim no sistema nervoso central. São aqueles neurônios responsáveis pela emissão de dados sensoriais, seja externos ao corpo ou interno, e os interneurônios são aqueles neurônios intermediários ao longo da estrutura motora ou sensorial. Então os neurônios são o principal tipo celular do tecido nervoso, mas elas não estão sozinhas. Existem outras células que oferecem suporte técnico para os neurônios, que são as células da glia ou gliócitos. E destas células, duas nós já mencionamos, que são os oligodendrócitos e células de Schumann, que formam a bainha de mielina do neurônio. Lembrando que essa célula de Schumann pertence aos neurônios do sistema nervoso periférico, enquanto que o sistema nervoso central são os oligodendrócitos, que além desses oligodendrócitos, possuem outras células, como os astrócitos, que são as maiores células do tecido nervoso, cuja função é conectar o tecido nervoso ao tecido sanguíneo. Então eles estão sempre localizados ao redor do corpo celular do neurônio, fazendo essa ponte então de comunicação com o sangue. Outras células que estão no tecido nervoso central são as micróglias, que são linfócitos, células do sistema imunológico. Essas micróglias, elas chegam no tecido nervoso através do capilar sanguíneo e defendem os neurônios realizando fagocitose. E vejam pela representação que todas essas células aqui são dendríticas, ou seja, possuem expansões celulares. A única célula que é diferente do tecido nervoso são as células ependimárias ou ependimócitos, que ficam posicionadas no canal central da medula espinhal ou em canais que nós temos dentro do nosso cérebro, que são conhecidos como ventrículos cerebrais. É nesses canais que é sintetizado o líquido céfalo-raquidiano, ficando então a função dos ependimócitos sintetizar um pouco desse líquido e também realizar a sua circulação através da movimentação dos seus cílios. Já o sistema nervoso periférico, além do neurônio, eles possuem apenas um único tipo celular, que são as células satélites. São células equivalentes aos astrócitos. Essas células aqui estão presentes apenas nos gânglios nervosos. E o sistema nervoso central possui uma capa de tecido conjuntivo que reveste essas células que nós mencionamos agora há pouco. São as famosas meninges, cuja infecção, que pode ser por bactérias, vírus ou fungos, é denominada meningite. Então, se a gente pegar o crânio de fora para dentro, na borda externa nós temos a epiderme, que é a pele que reveste a nossa cabeça, onde tem pelos. Internamente nós vamos ter o osso, e entre o osso e o cérebro, nós vamos ter essas três membranas de tecido conjuntivo, que de fora para dentro é dura mater, aracnoide e pia mater. A dura mater, então, é o tecido conjuntivo mais externo e também mais espesso. Já a aracnoide é intermediária, ela é muito fininha e recebe esse nome porque ela possui pequenos feixes translúcidos que se assemelham a uma teia de aranha. E por fim, a mais interna, que é a pia mater, ela está diretamente conectada com o tecido nervoso. Desses três tecidos, apenas a aracnoide é avascular, ou seja, não possui seus próprios vasos sanguíneos. E uma coisa importante aqui, além da gente saber da posição dessas três membranas, são os espaços que existem entre elas. Então, se a gente pegar o nosso tecido nervoso aqui, o nosso cérebro, ele está diretamente conectado à pia mater. Acontece que entre a pia mater e a membrana aracnoide, existe um grande espaço entre elas, que é denominado espaço subaracnoide, ou seja, o espaço que é interno à membrana aracnoide. Esse espaço aqui é bem grande porque é lá que está presente o líquido céfalo-raquidiano, que funciona como um amortecedor hidráulico do nosso sistema nervoso central. E entre a membrana aracnoide e a dura mater, praticamente não existe espaço entre elas. Acontece que algumas patologias, como hematomas ou infecção, pode se formar um espaço entre elas, onde vai estar preenchido por sangue. Esse espaço virtual aqui a gente chama de espaço subdural, ou seja, um espaço que está interno à membrana dura mater. Externamente à dura mater, ou seja, entre a dura mater e o osso, nós temos o espaço epidural, que é preenchido com tecido gorduroso e também vasos sanguíneos. Esse líquido céfalo-raquidiano é um líquido bem claro, que é produzido diariamente pelo nosso corpo nos túbulos internos aqui do nosso cérebro, denominado ventrículos. Acontece que esses ventrículos são rodeados por vasos sanguíneos e o extravasamento do plasma do sangue para esses canais internos
é o que vai formar o líquido cefalorraquidiano. O que é importante dele ali também é que ele possui linfócitos, constituindo também um sistema de defesa do nosso organismo. Esse líquido cefalorraquidiano ele é produzido então aqui por esses canais e migra para o espaço subaracnoide, percorrendo de maneira circular toda a nossa membrana espinhal, rodeando aqui também a nossa caixa craniana, onde nessas extremidades, denominadas vilosidades aracnoides, o excesso de líquido cefalorraquidiano é absorvido por veias presentes nesse local. Esse líquido é bastante famoso porque ele pode ser puncionado aqui na região inferior da nossa coluna para a realização de testes como meningites, hemorragias, também a aplicação de antibióticos e a famosa anestesia raquidiana. Uma complicação que um feto ou um recém-nascido pode ter em relação ao líquido cefalorraquidiano é a hidrocefalia, que por conta de alguma obstrução desses canais, ocorre um alargamento dos ventrículos, aumentando o volume da caixa craniana. E para fecharmos nosso vídeo a respeito do tecido nervoso, falta apenas falarmos daquele relacionado ao sistema nervoso periférico, que é composto de nervos e gânglios. Nervos nada mais é que agrupamentos de neurônios. E esses nervos podem estar vinculados ao encéfalo, localizado na caixa craniana, ou então vinculados anatomicamente à medula espinhal. E assim como os neurônios, os nervos são classificados como motores e sensoriais. Motores são aqueles que têm início no sistema nervoso central e fim em alguma outra área do corpo, como por exemplo músculos ou glândulas. Já os sensoriais têm início em alguma parte do nosso corpo, como principalmente os receptores sensoriais, e o fim, o sistema nervoso central. Lá na disciplina de anatomia ou fisiologia humana, vocês estudam, aprofundam qual é a função específica de cada nervo que parte do crânio ou da medula. Aqui a gente vê apenas a estrutura. Então esses nervos do sistema nervoso periférico são sempre agrupamentos de neurônios que estão envoltos por tecido conjuntivo. E existem 3 níveis de camadas de tecido conjuntivo. O endoneuro é uma camada de tecido conjuntivo sintetizado pelas células de Schwann, aquelas da bainha de mielina, que revestem individualmente a célula nervosa. Já o perineuro é um tecido conjuntivo mais espesso que reveste um conjunto de neurônios. E por fim o epineuro, que é a camada mais externa de tecido conjuntivo que reveste os nervos. Pode ver que essas denominações, epineuro, perineuro e endoneuro, estão relacionadas àquelas mesmas camadas de tecido conjuntivo que revestem os músculos, epimísio, perimísio e endomísio. Só para lembrar que toda célula muscular é revestida individualmente por um tecido conjuntivo, endomísio. Aí o perimísio ela reveste um conjunto de células musculares e o epimísio reveste o músculo por completo. Já os gânglios nervosos correspondem a uma outra estrutura do sistema nervoso periférico. Eles são aglomerados de corpos celulares dos neurônios presentes nos nervos, situados bem próximos e paralelamente à medula espinhal. E junto desses corpos celulares, nós temos as células satélites, que fornecem um suporte técnico para esses neurônios do sistema nervoso periférico. Quanto à função desses gânglios, eles podem ser aferentes, ou seja, relacionados com aqueles neurônios que levam informação para o sistema nervoso central, ou então gânglios eferentes, também chamados de autonômicos, porque eles fazem parte do sistema nervoso autônomo, e aquilo que a gente chama de sistema nervoso simpático e parasimpático, que são formas antagônicas do nosso sistema nervoso reagir a situações de estresse e profunda emoção.